Boa tarde, pessoal. Mais uma aula sobre sanidade animal, né? Nós estávamos falando sobre controle sanitário de ectoparasitas. Nós vamos continuar falando sobre eles, né? Como a professora tinha salientado na aula anterior, existem 4 pilares, então, né? Em relação à produção animal, alimentação, genética e manejo, que tem total influência direta no controle sanitário. Então, eu preciso ter esses 3 pilares equilibrados em relação ao controle sanitário. Então, eu teria alimentação, genética, manejo e sanidade animal para uma boa produção animal. Aqui eu coloquei em relação à produção animal, né, adaptado de Domingues 2006, a nossa pirâmide de produção animal, né? É a nossa pirâmide de produção animal equilibrada. Então, na base da pirâmide está a saúde animal, depois vem alimentação, depois vem manejo, raça e instalação. Então, são 4 pilares, e esses pilares eles precisam estar todos equilibrados em relação à saúde do animal. De nada adianta eu ter uma boa instalação, uma boa raça, um bom manejo, uma boa alimentação, se eu não tenho a saúde animal. Eu só vou ter prejuízos quanto a isso, ok? Então, os principais problemas causados por ectoparasitas seria então a perda da produtividade, ou baixa produção por leite e carne, a transmissão de doenças, né, a tristeza parasitária e a perda do couro. Hoje nós vamos falar sobre a mosca do chifre, né? Na aula passada nós falamos sobre os carrapatos. Então, um breve histórico para vocês sobre a mosca do chifre, né? A mosca do chifre é chamada Haematobia irritans, realmente ela irrita, né? Vem do nome. Ela foi descrita por Linnaeus, pessoal, em 1758, né? E ela foi reconhecida na França em 1830 como uma praga bovina, realmente, né? Que fazia a eficiência da produção de bovinos cair. Nos Estados Unidos, ela foi relatada no século XVIII, né? Entre os anos de 1884 e 1886. Ela também foi constatada na América do Sul, pessoal, no século XIX, né, em 1930. No Brasil, a presença dela inicial deu-se em 1976, né? Ela veio da Guiana e da Venezuela. E ela é considerada semelhante à mosca dos búfalos, né, na Ásia. Ela foi introduzida acidentalmente, né, na bovinocultura, né, que estava em expansão no mundo e nacionalmente. E em pouco tempo, ela tornou-se uma praga da bovinocultura, tanto de corte como de leite. Então, a mosca do chifre, ela pertence à família Mucidae, né, subfamília Stolmiania, a qual também pertence 2 outras moscas de importância econômica para nós, né? Nós que tratamos da produção animal, que é a mosca dos estábulos, a Stomix calcitrans, e a mosca doméstica, né? Que está dentro da nossa casa também, que é a mosca de Dorlestica. Em relação à classificação taxonômica, né, dela, segundo o Zupst, em 1973, essa classificação foi feita, né? É o filo Artrópoda, a classe Insecta, a ordem Diptera, a subordem Cyclopran, divisão Schizopran, seleção Calpritae, né? Da superfamília da Mosquidae, então já tem uma relação com o nome, né? O gênero, ela é a mosca do chifre, ela é considerada aematóbia, né? É a espécie irritans, porque irrita, subespécie irritans. Então, o que mais ela provoca no animal, pessoal, é a irritação. E através dessa irritação, ela faz a eficiência a produção desse animal, seja de corte, seja de leite, cair muito, né? A produção em relação à economia cai muito. A morfologia, então, tá? A gente já falou sobre classificação taxonômica, né? E depois a gente vai falar sobre ciclo biológico.
Então, nós vamos falar sobre a morfologia, né? Os adultos é a mosca pequena, né? Medindo de 2 a 5 milímetros, sendo bem menor que a mosca doméstica, né? As principais características morfológicas dos adultos são o pequeno tamanho, o papo, que corresponde 2 vezes ao tamanho da próspista, e a arista plumosa, né? A presença de 2 cerdas, que a gente vai observar nelas. E também em relação à antena, né? Na superfície antenal são encontrados órgãos olfatórios responsáveis pela atração da fêmea pelas fezes, então, desses bovinos, né? Que elas se proliferam, se reproduzem nas fezes, ok? Quanto aos ovos, né? Os ovos, na maioria, apresentam coloração marrom escura. Alguns podem ser também amarelo, claro ou branco, né? Sempre nesse comprimento de 0 a 32 milímetros de largura. Eles são em ciclos, né? A reprodução é em ciclos, então tem vários tipos de larva, né? A primeira larva, ela vai acontecer a larva de primeiro estar, né? De primeiro momento, de primeiro instante, né? Então, quando a fêmea abandona os ovos, a larva de primeiro estar, ela mede cerca de 1,5 a 0,25 de largura, né? Elas apresentam um conjunto de espinhos somente na parte ventral. Em relação à larva de segundo estar, elas apresentam de 5,4 milímetros a 0,6, né? Em relação às bandas de espinhos, elas não apresentam pigmentação. A larva de terceiro estar, então, elas já medem 7 milímetros, né? E 1 milímetro de largura. Em relação à região cervical, né? Apresenta um lábio tripartido, sulcos e ranhuras orais e 2 protuberâncias denominadas complexos antemoxilares, né? Iguais estão os órgãos sensoriais dela. Também já tem superfície dorsal, né? Segmento abdominal é liso. Então, ela já começa a se desenvolver. Na larva 3, ela já está, então, com o que a gente pode chamar do crânio, né? A região cefálica, um abdômen liso, né? Sendo desenvolvido. Depois do terceiro estar, da larva 3, ela vai para a fase de pupa, né? Ela apresenta uma forma de barril com coloração marrom avermelhada escura e ela mede de 3,3 a 1,4 milímetros de largura. Então, aqui eu coloquei para vocês, deixa eu voltar, o ciclo evolutivo, né? Então, ela coloca os ovos, daí vai para a fase de larva estar 1, larva estar 2, larva estar 3, aí vai para a fase da pupa e depois vai para a fase do animal adulto novamente. Em relação ao ciclo biológico, gente, no animal, né? As moscas, ela têm um desenvolvimento rápido, né? Só que elas dependem de fatores de ambiente, né? De alimentação, como temperatura, umidade, massa fecal, ou seja, as fezes desse bovino, ela também precisa, né? Para sua reprodução e desenvolvimento. O limite superior, né? Ela aguenta a temperatura de 35 graus Celsius e inferior de mais ou menos 12 graus Celsius. Então, ela está ali numa linha de equilíbrio de temperatura, assim, bem difícil de lidar, porque ela aguenta mais ou menos 12 graus Celsius e 35 graus Celsius, né? Aqui tem estudos que nas condições do cerrado, pessoal, o ciclo da mosca ela pode completar em 10 dias, né, uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, comparado com o ciclo do carrapato que a gente viu, que vai 18 a 90 dias, é um ciclo bem rápido, né? Só que eu vou salientar de novo que é importante as condições ambientais e de alimentação, que seria a temperatura, umidade, né? E a matéria fecal desses bovinos para elas estar se alimentando. Aqui eu coloquei um vídeo para vocês, um vídeo não, desculpem, um gráfico para vocês de um estudo, né?
É uma relação de temperatura média, que é dada por OC, umidade relativa e número de dias, que é dado por 0, né, O, para a mosca do chifre completar seu ciclo de desenvolvimento, né? Então, aqui embaixo nós temos o número de dias, que vai mais ou menos de 1 até 30, né? Nesse lado esquerdo, nós temos a temperatura média, né? Que vai do 40 aos 5 graus Celsius. E nós temos a umidade relativa, que vai de 99 a 95% de umidade. Então, a gente pode perceber que é uma curva linear crescente, né? Conforme aumenta a umidade e a temperatura, ela vai crescendo no seu ciclo reprodutivo, ok? Esse aqui é a correlação dela, né? A taxa de correlação encontrada no estudo. Então, como que é o ciclo biológico, né, dessa mosca, né? Então, a fêmea grávida, ela deposita os ovos, né, na matéria fecal, literalmente nas fezes desses bovinos, né? Onde ela coloca mais ou menos 20 ovos, né? Então, cada fêmea vai realizar cerca de 15 posturas durante a sua vida, que dura em média 3 semanas. Então, ela não tem uma longa vida, mas ela se reproduz muito bem em pouco número de dias e tempo, né? A postura ela vai ocorrer de dia e noite, então não é direto 24 horas, né? Foi feito estudo, gente, que eu coloquei aqui para vocês, que em condições de laboratório, a porcentagem de eclosão desses ovos que a fêmea coloca é de 98%, né, com uma temperatura de 25 graus Celsius, né, aproximadamente 16 horas. Então, em 16 horas, a eclosão de ovo vai ser 98%, quase 100%, né, numa temperatura de 25 graus Celsius. Em relação ainda ao ciclo biológico, né? As larvas do primeiro estar penetram profundamente então nas fezes, né, nesse esterco, vai proteger de raio solar, de chuva, né? Aproximadamente 10 horas, né? Quando as larvas passam para o segundo estar, depois de 18 horas em média, alcança o terceiro estar larval. Lembre que a professora falou que tem o primeiro estar larval, o segundo e o terceiro, que ela vai adquirindo tamanho, massa encefálica, abdômen, né? Ela vai se desenvolvendo até ela chegar na fase de pupa, né? Que depois da pupa ela vai ser um adulto novamente. Então, aqui eu explico da pupa, né? E, em média, vai durar de 4 a 5 dias, tá? O período de pupação, então, 4 a 5 dias, né? Larva do primeiro estar, a pupa são necessários de 4 a 5 dias. O período de pupação para ela transformar em adulto, então, depois da larva. Aqui eu vou demorar de 4 a 5 dias e aqui eu vou demorar de 5 a 6 dias. Em geral, então, seria mais ou menos uns 10 dias, né? Para ela se tornar adulta de novo e começar o ciclo. A cúpula, pessoal, ocorre sobre o hospedeiro, sobre o bovino, né? Ou sobre a pastagem, né? A partir do segundo dia de vida que ela se torna adulta, ok? E a postura dos ovos ocorre a partir do terceiro dia que ela se afunda nas fezes do animal, tá? Aqui eu coloquei um esqueminha bem legal para vocês visualizarem em relação ao ciclo biológico, pessoal. Então, aqui nós temos o animal, né, que ele faz parte do ciclo. Aqui nós temos as fezes frescas, né, no qual ela precisa se afundar aqui para proteger de raio solar e para conseguir se reproduzir, né? Então, nós temos a mosca adulta. Da mosca adulta, ela põe os ovos, né? Inclusão em 24 horas. Aí vai para a fase de larva, né? Que a gente pode chamar de L1, L2 e L3. Então, estar 1, estar 2 e estar 3, né? Que é as fases do desenvolvimento dessa larva que eu expliquei para vocês, que vai durar de 4 a 8 dias, né? E ela depois vai para a fase de pupa, que daí depois da fase de pupa, que dura 6 a 8 dias, ela vai se tornar uma mosca adulta, que ela vai sobre o animal de novo para ela se reproduzir,
Ok, pessoal? Então, a reprodução, ela ocorre no animal. Então, ela é um parasita que ela fica no animal, tá? Na fase adulta dela, ela fica sobre o animal. Ela pode até dar os voos dela, mas ela acaba retornando para esse animal. Aqui eu tenho um outro estilo de ciclo da mosca, né? Mostrando para vocês, né? Como que acontece, as características dela em relação ao que ela prefere, né? Ela tem preferência por bovinos de pelagem escura, né? Mas elas também são encontradas em pelagem clara, né? Ambos os sexos, então masculino ou feminino, né? Elas sugam sangue, então são hematófagos, né? É, elas podem realizar, pessoal, eu acho que eu coloquei mais para frente para vocês na aula, professora, mas ela acaba transmitindo doença? Então, além da irritabilidade causada pelo animal, né? E elas sugam o sangue desse animal, elas podem transferir, já foi feito pesquisa científica, né? Elas podem ser causadoras de uma anemia infecciosa em equinos. Então, já foi encontrado esse tipo de doença, ok? Em relação ainda às características, né, o bovino defeca, a fêmea grávida o abandona para realizar a postura na massa fecal fresca e em seguida retornam ao hospedeiro, tá? Então ela só sai do hospedeiro quando ela vai dar os voos dela, né? Que podem ser de até 12 quilômetros em busca de um novo hospedeiro. E depois que ela botou o ovo, ela acaba retornando ao bovino. Então, qual que é a localização preferida nela no animal, né? Sobre o dorso, sobre o cupim do animal, né? Então, de manhã à noite, à tardinha, ela tem locais diferentes, né? Durante a manhã se encontra sobre as partes superiores do corpo, por quê? Raio solar, alta temperatura, né? As fêmeas grávidas, ela localiza com maior frequência na região ventral do abdômen, né? É, Em relação ainda sobre a localização do animal, os machos, pessoal, eles picam assim como as fêmeas, tá? Não é porque é uma mosca macho que não vai picar. Em relação aos animais, foram encontrados estudos atribuindo que quanto mais novo o animal, mais moscas ele vai ter ao redor dele, né? Foi feito um estudo em relação a isso. Em relação aos prejuízos, né, causados pela mosca do chifre, então, né, em relação, elas vão escolher o hospedeiro, né, elas têm uma preferência ainda sobre os bovinos de sangue europeu, tá, mestiços, animais de pelos escuros ou com manchas escuras, né, ou de qualquer raça, né, os de pelo branco também é encontrado, né, ela pode atacar ainda os bubalinos, né? E os equídeos. O equídeo, pessoal, o cavalo, né? Ele é um pouco mais sensível à mosca do chifre do que os bovinos. Os bovinos acabam até tendo uma certa rusticidade maior, dependendo da raça, né? Mas os equinos não, eles são bastante sensíveis contra a mosca. Então, a sua atividade hematófaga, a sua atividade de sugar o sangue do animal, né? As picadas, pessoal, elas são dolorosas, repetidas muitas vezes, dependendo da manifestação da mosca, dependendo da quantidade da mosca que eu tenho naquele ambiente. Então, o que causa muita irritabilidade para esse animal, né? O que vai ser totalmente correlacionado à produção de carne e de leite. Por quê? Porque vai fazer esse animal comer menos, vai fazer esse animal perder peso, então ele não vai ter uma boa eficiência alimentar, ele não vai ter ganho de peso e ele não vai ser um bom produtor de leite, né? Atinge também a sua atividade reprodutiva, né? Então, eu já falei, perda de peso devido às moscas, produção de leite, irritabilidade constante, produção de carne e anemia infecciosa no equino, que eu já citei, né? Pessoal, isso tudo, irritabilidade, perca na produção de leite, produção de carne,
É tudo causado pelo estresse, né, do animal. Então ele tem um estresse muito alto pelas picadas dolorosas, pelas constantes picadas, pela mosca nunca quase abandonar o animal só para fazer a ovoposição e já volta, ou para procurar outro hospedeiro. Então, por esse motivo, o animal fica muito irritado, causa um estresse muito grande. E esse estresse vai ter como consequência a sua produção, então, influência de fatores não genéticos sobre o grau de infestação, né? Então, o efeito do mês ou estação do ano, a gente sabe que em época chuvosa ela vai se reproduzir mais, eu vou ter mais manifestação da mosca do chifre, né? Efeito da idade do animal, como eu já citei, efeito do sexo do animal, né? Em relação às fêmeas na produção de leite, elas têm maior porcentagem, né? Porém, elas também acontecem em gado de corte, né? Efeito da coloração dessa pelagem, né? Então, se é preta, se é branca, também interfere no grau de manifestação. O controle e a resistência, então, da mosca do chifre, gente. Ela pode ser de duas formas esse controle. Pode ser do método biológico e pode ser do método químico, ok? O método biológico, a gente vai tentar usar um animal, um inseto, que vai conseguir capturar essa mosca do chifre, né? Para que ela não se reproduza mais com tanta facilidade, né? Algumas famílias de coleópteros, né? Então, em outras palavras, seria a mosca rola-bosta africana, né, que a gente conhece assim. O que que ele faz? Ele utiliza as fezes, então, dessa vaca, desse ruminante, para se alimentar e reproduzir, e acaba levando essas fezes e enterra no solo. Então, também, se a gente olhar pelo outro lado, ele trabalha muito bem, porque ele acaba fertilizando o solo, acabando com as fezes ali, as moscas depositadas, né? Diminuindo a incidência e reprodução dessas moscas. Porém, pessoal, se a gente utilizar é, os antiparasitários, né? Por exemplo, as avermectinas da vida, né? Ainda mais injetáveis no animal, e também na própria pastagem que eu injeto, né? O antiparasita, eu vou estar diminuindo a incidência dessa mosca rola-bosta. Pessoal, a professora errou aqui, tá? Eu sabia que estava diferente. Não é mosca rola-bosta, é besouro, tá? Não é uma mosca acabar com a outra. É besouro rola-bosta, tá? Então, vocês conhecem por esse nome. Ele vai lá nas fezes, usa as fezes, então, para se manter e se reproduzir. Leva essas fezes com as moscas para dentro do solo, enterra essas fezes, dificultando, então, a reprodução da mosca do chifre. Eu tenho um patamar com consequência em relação ao uso de produto químico, porque ainda mais injetável, como eu citei, as invermectinas, avermectinas da vida, né? Que é de uso parasitário. Então, tá com parasita, faz um banho de imersão injetável, né? O banho de imersão não é tanto consequência de falta do besouro rola-bosta, mas em relação a aplicar na pastagem ou injetável no animal, esse parasitário ele vai para as fezes desse animal. Então, o besouro vai utilizar as fezes, então ele acaba morrendo, tá, pessoal? Então, eu ter esse besouro na minha propriedade, como um método biológico, é de alta eficácia. Então, eu tenho que ter cuidado para mim não matar esses besouros, porque eles são de alta importância em relação à mosca do chifre. Eu tenho os métodos químicos, né? Os métodos químicos, eles são um pouco, digamos que eles tenham batalhado anos, né? Porque primeiro a gente tem um método químico, né? Que utilizava então uma ação repelente com a graxa mecânica, né? A graxa mesmo de mecânico. Depois a gente vai colocar o óleo queimado, aditivo de óleo queimado de pinho, né? Óleo de peixe,
alcatrão, querosene, emulsão de fumo, alcatrão de pinho, né? Pó de pietro e rotenona. Esse pó de pirretro, gente, ele foi utilizado muitos anos, mais de 100 anos ali, né? Para tentar combater, então, essa mosca do chifre. Só que o que acontece, gente? Eles até tiveram sucesso no primeiro momento com a utilização desse piretro em pó de fumo. Só que depois houve uma resistência da mosca do chifre em relação a essas drogas, tá? Uma resistência que até a gente encontra até hoje. Então, se você for fazer uma pesquisa científica na área, você vai perceber que realmente essas moscas elas já adquiriram resistência a esses utilizados químicos. Um dos motivos é a variável da aplicação não correta ou a aplicação muito sequente, né? De dias assim, que eu não dou os dias que eu preciso dar, ou que eu não aplico na dose correta, ou que eu não aplico na época de infestação. Então, eu tenho que olhar todas essas variantes para me utilizar, ok? A gente também tem o DDT, né, que é o dicloro de feniltricloroetano, que ele foi utilizado após o pó piretro, né, em 1944. Então, esse DDT ele causou uma grande revolução no controle químico dessas moscas. Por muito tempo, até 100 anos, ele foi muito bem utilizado. Depois, pessoal, elas começaram a criar resistência novamente. Então, por isso que as moscas de chifre, elas são consideradas uma praga na bovinocultura, tanto de corte como de leite. Então, como eu expliquei, né, existem 3 mecanismos envolvidos na resistência do inseto, né? A inseticidas químicos e orgânicos, então a redução da penetração do inseticida na cutícula do inseto torna mais resistente, né? A desoxificação ou metabolização do inseticida por enzimas desse inseto, né? E a redução da sensibilidade no sítio de ação do inseticida no sistema nervoso do inseto também é uma variável que a gente pode considerar em estudos pela resistência a esses agentes químicos. Ok, pessoal? Aqui eu coloquei, né, em relação à resistência ao inseticida, figuras, né, aqui aplicando o método químico, né, e aqui o cupim lotado de mosca de chifre. Um brinco também que foi utilizado, ainda é utilizado, né, um brinco, um mosquicida que a gente fala, né, só um momentinho. Ele tem por ventura, né, eliminar essa mosca do chifre. Só que não é 100%, né, pessoal? Ele não tem 100% de eficácia, mas ele é utilizado também. E agora, por último, nos últimos tempos, criou-se um produto natural, né, contra a mosca do chifre, contra esses parasitas. Então, eles colocam esse produto na alimentação do ruminante. Então, ele come esse alimento, né? É um concentrado que a gente mistura na ração, um pó, ele come e fica protegido então já tem estudos que é muito melhor a eficácia e por se tratar de um produto natural, né, pessoal, e não um agente químico. Então, quais que são as implicações, né, da presença da mosca do chifre nos nossos rebanhos? Então, a implicação é essa necessidade de sempre estar tratando esse parasita e eu encontrar uma resistência muito grande desses agentes químicos, desses agentes que eu uso como medicamento para tratar essas moscas do chifre, né? A presença dessa mosca nos bovinos é causa de grande prejuízo já, né, em relação a corte, como eu citei, eficiência de alimentar, ganho de peso, né, então perde peso em vez de ganhar. Então, numa bovinocultura de corte, eu desejo que o meu bovino ganhe peso, e não ao contrário, né, em relação à produção de leite,
né? Eu tenho uma queda da produção, porque eu tenho um estresse alto, né, da minha vaca, uma irritabilidade muito grande, também perda de peso, né? Qual que é a conclusão, então, né? Então, deve ser desenvolver métodos mais eficazes de avaliação de grau de infestação da mosca, né? E trabalhar com esses agentes, seja biológico, que vai estar sempre no ambiente, que é importante, né? Que é o besouro rola-bosta, eu ter na propriedade e não matá-lo e não exterminá-lo, e esse uso químico ou esse produto natural agora, né? Para que essas infestações elas não ocorram, para que diminua essa incidência de mosca no chifre no nosso rebanho. Ok, pessoal? Nossa aula hoje era isso. Obrigada e até a próxima aula.